O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, o golpe do Centrão para acabar de vez com a anistia foi exposto por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro e, obviamente, eu vou mostrar todos os detalhes desse exposed de qualidade. E eu não preciso nem falar para vocês como é que tá a velha mídia, né? Soltando seus morteiros anais na velocidade máxima para tentar salvar esse planinho do Centrão de trazer um candidato prudente, sofisticado e aprovado pelo sistema para representar a direita, ou seja, a volta do teatro das tesouras, mas só que dessa vez está tão ruim pro lado deles que até o Tarcísio já soltou a mãozinha. Então vamos aproveitar também este vídeo para atualizar a todos sobre as últimas peripécias do sapo cachaceiro que desgoverna este país, que diz que vai levar a Janja para conversar com o Trump. Essa vai ser boa, hein? Então, se você já gostou das pautas, me ajude a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E a gente começa o vídeo de hoje com uma notícia que ela é boa, mas ela não é tão boa assim, porque não é o que tinha que ser, né? Tá aqui o Moraes autorizando Daniel Silveira a cumprir pena em regime aberto com tornozeleira. Então, ele ganhou o benefício, entre aspas, de dormir em casa. Obviamente, é bem melhor do que a prisão, mas lembrando que uma pessoa jamais deveria ser condenada a esse tipo de pena por ter feito um vídeo xingando pessoas na internet. Porque ele xingou os ministros. Isso não deveria dar cadeia se aqui fosse uma democracia. Tenho mais atualização aqui sobre o estado de saúde de Bolsonaro, que ontem, mais uma vez, teve uma crise. Quem fez a publicação foi Carlos Bolsonaro nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte: estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de 4 episódios de vômito que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. Nossa, tadinho do Bolsonaro, né, gente? Imagina a pessoa ficar soluçando o tempo inteiro. E aí, obviamente, o soluço traz a crise de vômito. Deve ser desesperador. Vou continuar aqui. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. E aí ele pediu orações, logo depois ele veio e nos atualizou, dizendo que graças a Deus, mas essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração. Quem aguenta esses soluços ininterruptos é de matar qualquer um de estafa. É uma tortura, né? Imagina a pessoa em estado de soluço permanente. E lembrando que tudo isso é decorrência de um atentado que o Bolsonaro sofreu, né? Um ex-militante ali do PSOL que cravou a faca no bucho do Bolsonaro. Graças a Deus ele sobreviveu, mas vem convivendo com as sequelas. Última atualização antes de entrarmos na treta principal, que eu sei que é o que vocês estão esperando, mas a CPI do INSS... Eu quero saber que hora que esses deputados dormem, porque o negócio avança a madrugada dentro e a gente acorda de manhã com essas notícias, ó. Presidente da Conafera é preso por CPI do INSS por supostas mentiras durante depoimento e é solto depois de pagar fiança. O que acontece é que ele disse que não sei esses depósitos, essa movimentação na minha conta, não sei. E aí foi preso, pagou uma fiança, tá liberado, mas o clima tá bem interessante nessa CPMI, que deveria ganhar mais atenção, não fosse a loucura autocrática que vivemos no país. Então vamos começar por ela. Ontem, nosso querido amigo Xande, também conhecido como Ovo que tudo vê, ele disse que o Eduardo Bolsonaro está dificultando a intimação e determina a publicação em edital. O interessante não, né? O ridículo dessa história é que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão nos Estados Unidos, né? Eles avisaram que ia sair do país, tanto que a intimação para o Paulo Figueiredo foi por carta rogatória. Vai ser legal de ver a resposta do governo dos Estados Unidos, agora que o Lula tem uma química
química com o Trump. Aproveita, vai lá, conversa com o Trump, vai dar super certo. Mas o Eduardo Bolsonaro também deveria ser intimado por carta rogatória, uma vez que ele está lá no Texas, nos Estados Unidos. E o Bolsonaro deveria estar em liberdade, uma vez que ele foi colocado em prisão domiciliar por causa desse inquérito, que ele não foi sequer indiciado. E o tratamento diferenciado, né? Quando o réu é Eduardo Bolsonaro, em 24 horas, 48, 72 horas, seja lá, uma semana que fosse, o Moraes já tá mandando, se tá por edital, a loucura, não encontrou, é uma rapidez, é uma loucura. Vamos relembrar os outros casos, como é que a corte agiu? Ficou 6 anos sem encontrar o Boulos, e a ação era por dano de patrimônio, até bem parecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Mas no caso do Boulos, ficou 6 anos sem ser encontrado. Difícil deve ser encontrar o Boulos. E aí a ação foi extinta. O atual relator desse PL, dessa palhaçada da dosimetria, o seu Paulinho da Força, tentou notificar ele por 10 meses. E no meio desses 10 meses ainda, ele teve uma reunião com os ministros do Supremo para acabar com o voto impresso naquela manobra lá na CCJ. Aí apareciam os ministros e o Paulinho da Força lá. Estava sendo procurado pelo STF para ser intimado há 10 meses. Entendeu? É assim, quando existe um Estado democrático, um Estado de direito, tem que tirar essa palavra democrático, Estado de direito, todos recebem o mesmo tratamento. Então, se é 10 meses para notificar, é 10 meses para o Paulinho da Força, é 10 meses para o Boulos e é 10 meses para o Eduardo Bolsonaro. Quando não estamos em um Estado de direito, quando estamos em um regime de exceção, depende do nome do réu. Isso é uma ditadura. É assim que funciona a ditadura. Claro, tem graus ali, né, de regimes mais fechados, um pouco menos fechados, mas se no processo depende do nome do réu, é porque não estamos em um Estado de direito, tá? Não é democracia isso daqui. E aí essa matéria interessantíssima da Bela Megali, dizendo que a denúncia por coação não freia a investida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que já tem novo alvo. A intenção deles era frear o Eduardo Bolsonaro? Será que eles não perceberam que o Eduardo Bolsonaro, ele queimou o barco? Ele não tem como voltar para o Brasil, a não ser que a ditadura acabe. Porque se ele colocar os pés aqui, ele será preso sob, sei lá, incomodou a baleia, olhou para a bunda da aeromoça quando estava vindo no avião. Eles arrumam um motivo. Vão arrumar um motivo, vão colocar o Eduardo na cadeia. Então, ele só pode voltar se tiver democracia. É óbvio que eles não vão desistir. Dessa vez, eles perderam o poder de chantagem e coação que eles fazem com esses processos desde 2019, por isso que precisa ter anistia. Já tô dando um spoiler aqui da manobra do Centrão. Mas enfim, aí durante a matéria, que eu não vou ler para vocês que ela é um tanto longa, fala que agora a mira do Eduardo Bolsonaro está em Gilmar Mendes, que além de ser o decano do STF, está mostrando uma amizade, gente, que vai além do amor do casamento. O negócio é na riqueza e na pobreza mesmo. O Gilmar Mendes está dizendo, eu serei sancionado pela Magnitsky, mas eu não solto a mão do meu amigo, o Xande. E aí tem a esposa dele, tem o escritório de advocacia, toda a mesma situação. Parece que a família do Toffoli também, mas o Toffoli tá discreto, o Tofinho tá discreto. Já o Gilmar, que tá amostradinho, parece que talvez esteja na mira aí depois dos filhos do Xande, que também estão na mira, né? Os filhos do Xande. Outra matéria da Bela Megali. Eduardo Bolsonaro só abre mão da candidatura à presidência para 2 nomes. É aqui, ó. Carlos Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro. Eu até acho que o Centrão, se tivesse que escolher o nome da família Bolsonaro, porque eles já deixaram claro, né? Pode ser qualquer um menos Bolsonaro. Não pode ser Bolsonaro pro Centrão. Enfim. Eu acho que o Centrão ia preferir o Flávio, que tem esse perfil um pouco mais moderado, um pouco mais conciliador, né? Se eu tivesse que escolher Eduardo Bolsonaro do Novo Testamento, tá me agradando bastante. Eu acho que no momento ele seria o melhor candidato à presidência, mas essa é a minha opinião. Vocês podem discordar, falar pra mim aqui nos comentários também, que eu quero saber, porque a gente não tem muito como avaliar, porque eles estão tirando o nome do Eduardo Bolsonaro das pesquisas eleitorais. Mas assim, ó, só pra avisar pra vocês, se o Eduardo Bolsonaro conseguir resolver este problema da ditadura do judiciário, meus amigos, vocês não terão chance alguma. E aí vem aqueles recadinhos que o Centrão planta na mídia, aqui ó. Bolsonaro diz a Tarcísio, já começa aqui. Quem é que falou isso para jornalista? Foi o Bolsonaro? Foi Tarcísio? Não, foi algum assessor que ouviu falar algum assunto na Rádio Corredor
Você sabe, né, como um telefone sem fio chegou lá na dona Luísa Marzullo. E daí ela publica: Bolsonaro diz a Tarcísio que mantém candidatura de Eduardo ao Senado e descarta o futuro do filho como presidenciável, porque este é o fator que o Centrão não contava. Tava tudo certinho, eles iam ter um candidato aprovado pela direita, pelos Faria Limers, pelo STF, essa linda volta do teatro das tesouras desse povo idiota que não ia perceber. Era só a gente sequestrar o Bolsonaro, esses idiotas estavam falando o tempo todo, eu voto em qualquer um que o Bolsonaro indicar. Então é muito fácil, vamos sequestrar o Bolsonaro e vamos dizer que ele apoia esse candidato que a gente gosta. Eu não tô falando que o candidato estava junto nesse esquema, pode ser que ele seja inocente, pode ser, mas o plano sempre foi esse. Eu estou dizendo isso aqui, minha gente, desde 2023. Desde 2023 canto essa pedra porque eu vi na minha bola de cristal. Não, porque era meio previsível mesmo, né? E aí, o Tarcísio sai do encontro, porque ontem Tarcísio foi visitar Bolsonaro, sai do encontro, mas jogando um balde de água fria nesses planinhos, ó. A direita continua pressionando o Tarcísio a se decidir pela campanha à presidência, a candidatura, né? Então aí aqui a jornalista da CNN fez a apuração e o Centrão está fazendo de tudo para que o Tarcísio diga de uma vez que vai ser o candidato. O que não é uma boa pro Tarcísio, porque ele tá com a reeleição do governo de São Paulo garantida. Então não é uma boa pro Tarcísio também fazer esse tipo de coisa, e eu tô gostando da postura dele. Já ele sai do encontro com o Bolsonaro, inclusive falando que o Bolsonaro não quer uma anistia meia boca e que ele será candidato à reeleição, ponto final. E aí vem o golpe do Centrão, literalmente um golpe. Eu já estava imaginando quando eu vi o pessoal falando assim, não, vamos primeiro aprovar a PEC da dosimetria e daí a gente bota um destaque para que ela se transforme em anistia. Ok, mas tem que ter voto para isso. Essa era a minha dúvida. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu já falei sobre isso. Aí vem Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro sanar a minha dúvida aí. Olha só. Muito importante, você precisa saber que tem gente combinando na calada da noite. A mais nova estratégia genial com J de certos setores do bolsonarismo seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria, já apresentando junto um destaque para a anistia. Daí ele explica o que é o destaque. É um trecho que tu coloca para ser votado em separado, mas só tem destaque se aprovar o texto principal. Então, o destaque pode não ser aprovado, o texto principal já foi, segue para o Senado, vencemos, vamos fazer a dosimetrinha. Aí ele explica isso aqui, ó. Parece boa ideia? Não, spoiler, não é. E aqui se divide em dois grupos. Os burros, que não entendem a consequência óbvia, e os espertos, que sabem exatamente onde isso vai dar. Na prática, o PL não tem votos para aprovar o destaque. Então aqui, ó, quem votar a favor desse PL da dosimetrinha tá do espectro da esquerda, junto com o PT. Fica lá, né? Mantém a sua coerência. E mesmo que tivesse, Lula eventualmente vetaria o que sobra no fim. Exatamente o projeto da dosimetria limpinho do jeito que o establishment quer. E pior, sobra com a pressão política interna e internacional esvaziada, uma vez que, né, foi um acordo interno feito. Então eles já chegaram no acordo. Por que os Estados Unidos continuariam a pressão? Entenderam a malandragem? Porque toda essa manobra é feita justamente para baixar a pressão, enquanto eles ficam livres para os seus acordos de poder e ainda com a chancela de parte do próprio bolsonarismo que poderia posar de fiel e dizer às suas bases: tentamos, mas perdemos. É o famoso somebody love para o próprio eleitor. E por que bolsonaristas precisam dessa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou a enquete que eu fiz aqui, que 90% da base do PL prefere que o partido vote contra a dosimetria e continue lutando pela anistia ampla, geral e restrito o tempo que for necessário. Por isso, deixo um recado claro. Todas as estratégias de bastidores desse tipo que chegarem aos meus ouvidos e chegarão, serão expostas publicamente. A gente aqui com a pipoca, quero saber os nomes de quem tá fazendo esses acordinhos aí. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber, os eleitores precisam saber. Não importa a sua posição,
A verdade liberta, e depois ele finaliza dizendo que podem tirar o cavalinho da chuva, não há cenário algum sem anistia em que a pressão baixe. Nós não estamos lutando para aliviar a barra de político A ou vítima B. Estamos lutando contra a consolidação final do regime autoritário. A verdadeira anistia é talvez a última oportunidade de reverter esse curso. E você, eleitor, tem papel crucial. Espalhe esse post, né? Falando para todo mundo sobre este projeto. E aí o Eduardo Bolsonaro vai lá, retuita com este vídeo aqui que nós vamos ouvir, porque é rapidinho, só 1 minuto e meio. Então vamos lá, Eduardo Bolsonaro, conte para nós como é que tá aí o golpe do Centrão na anistia. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante e certamente passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Então tá aí. Vocês acham que se o STF não perder o poder dele em 2026... Eduardo Bolsonaro vai poder se candidatar a qualquer coisa? Bia Kicis, que foi incluída nesse inquérito aí da pandemia, Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer, todos esses políticos da direita serão de uma forma ou de outra tirados da urna. E a eleição no Brasil vai valer o mesmo que vale na Venezuela. Essa farsa, esse teatro para fingir que não é uma ditadura. Ou a gente aproveita essa chance, aprova uma anistia ampla, geral e restrita desde lá do amigo do meu pai, de 2019, acaba com essa palhaçada de inquéritos secretos, bota todos os nomes na urna e deixa o povo decidir. Se o Eduardo Bolsonaro é fraco, se ele não tem voto, se ele é um maluco, bacana, deixa ele concorrer, ele não vai vencer. Por que todo mundo pode ter uma candidatura? Não, agora nós vamos fazer um acordo aqui, vai ter a candidatura do Zema, do Ratinho, do Caiado. Eu até tô tirando o Tarcísio que tava na época nas conversas, mas agora ele já saiu. Ah, vai ter nossos 3, todo mundo pode se candidatar, quem passar pro segundo turno a gente apoia. Por que o Eduardo Bolsonaro é o único que não pode estar nessa disputa? Se o Eduardo Bolsonaro passar para o segundo turno, vocês preferem apoiar o Lula? Pelo menos deixa isso claro. Olha, a gente é de centro, mas a gente quer qualquer coisa menos a direita. A gente aceita apoiar o PT, o PSOL, qualquer coisa, menos alguém da família Bolsonaro. Sejam honestos com os eleitores de vocês. Por que vocês ficam aí tirando fotinho, fazendo papagainho de Bolsonaro? Porque vocês sabem que ele tem voto. E que se o Eduardo Bolsonaro estiver na disputa de 2026, não tem chance para o Teatro das Tesouras. Que a gente já percebeu. Essa social-democracia, quando ela tem caído do muro, ela cai sempre pro lado esquerdo. E a gente não quer mais, a gente quer viver num país livre, próspero, livre, onde as pessoas possam falar as suas opiniões na internet sem entrar num inquérito na Suprema Corte. É isso. Enquanto isso não acabar, não tem pacificação. Acho que eu expliquei direitinho agora, né? E aí, pessoal, eu coloquei essa matéria aqui porque muita gente fala, principalmente agora que os garotinhos do Bumbum Livre criaram um partido, o pessoal vem aqui e diz assim, pô, até os garotinhos do Bumbum Livre e o Bolsonaro, que tem muito mais apoio, não conseguiu. Talvez, a resposta esteja nessa matéria aqui, ó. A advogada de Eduardo Bolsonaro, eu não sei se ela ainda é, mas ela foi, tá? Prestigia a posse de faquinha no STF. Aí tá aqui a Karina Cufa, feminista. Quando o Eduardo Bolsonaro falou sobre o nome dela
Eu fiz, pra vocês buscarem aí vídeos de 2019, acho que 2018 já eu falava a respeito. Vocês vão ver que eu já me opunha a esse nome. E foi ela quem liderou os processos para a abertura do partido. Tá aqui ela na foto com o Fachin. Ela também é muito, mas muito amiga. Muito amiga do Toffoli. Aí tem como dar certo? Aí depois a gente que é implicante, a gente que é radical, a gente que é intergaláctico, né? Pois é, parece que agora as pessoas estão começando a entender um pouquinho os intergalácticos aí com essa treta do Eduardo Bolsonaro, do Novo Testamento. Vamos, então, às últimas peripécias do Sapo Cachaceiro. Vocês sabem que o Moraes está sendo defendido lá nos Estados Unidos por um escritório contratado pela AGU. E aí eu vi essa notícia aqui. Governo limita contato de autoridades com a defesa do Brasil nos Estados Unidos. Em contrato, o governo Lula limitou o contato com o escritório contratado para defender o Brasil contra as sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras. Se o dinheiro vem da AGU, os deputados não podem fiscalizar? Essa é uma dúvida que eu tenho. Será que isso daqui pode? Né? Seria interessante algum deputado ir atrás dessas informações, porque se eles querem esconder, é porque tem alguma coisa lá. Falei no início, né? O Lula disse que vai levar a Janja para um encontro pro Trump. Eu quero que ele veja. Imagina, com toda aquela elegância. Fuck you, Elon Musk, né? Todo esse papo de alguém tem que no Brasil censurar o TikTok, porque a esquerda está perdendo na internet. Vai ser bacana. Gente, eu quero que o encontro do Trump com o Lula seja presencial, que o Lula leve a Janja e, por favor, transmitam isso ao vivo para todo o Brasil. Vai ser demais. Eu acho que vai me dar conteúdo para um ano. Vários memes. E o Centrão, como é que tá lá no Nordeste? Porque aqui no Sul, no Sudeste, eles sabem que, né, a esquerda não vai vencer a eleição. Tem gente que vota na esquerda, não tô dizendo que aqui não tem esquerdista não, tá? Tem bastante. Mas lá no Nordeste a quantidade é muito maior. Lula sofre para manter aliados do Centrão no Nordeste, que é uma região estratégica, como sempre, né? Entre os votos do Nordeste. Aliás, esse sistema de votos também aí precisa ser pensado para 2026. Mas enfim, posição do Kassab, do seu Marcos Pereira, que é o presidente aqui do Republicanos, da galera do União e PP, Ciro Nogueira, Rueda, etc. Na disputa nacional, pode esvaziar alianças do presidente nos estados. E aí fica de novo, né? Galera do Centrão devolveu ministérios, mas tem ainda um monte de cargo no governo. Um monte de cargo no governo, não sabe se vai ou se racha, porque também eles sabem que está acontecendo isso daqui. É óbvio que muita gente não gosta do PT, sabe tudo que está acontecendo, mas, mesmo assim, o PT conseguiu eleger o Lula 3 vezes, né? 2, depois mais uma, e a Dilma 2 vezes. Em especial pela maneira como a votação é conduzida, mas tem esse fator aqui também, ó. Congresso dá kit reeleição para Lula e a conta vai ficar com o eleitor. Como sempre, ela vai estourar sempre depois que vai ser em 2027 que essa conta aqui vai estourar. Porque daí, se estourar no colo do Lula, ele diz que é culpa do Bolsonaro. E se não for o Lula que ganhar a eleição, aí eles já começam a botar a culpa na pessoa que assumiu em 2027 com esse rumbo aqui que eles estão fazendo, ajudados pelo Centrão, que será beneficiado também com essa compra de votos de maneira indireta. E para fechar, temos aqui o nosso Padre Lancelotti. Veio com mais essa. Missa celebrada por Padre Lancelotti tem coro de sem anistia. Fiéis entoaram coro de sem anistia em missa conduzida pelo Lancelotti em Fortaleza. O que eu vou dizer de um padre pregar que não existe perdão dentro da igreja? Complicado, né? Não há nada mais anticristão do que esse grito sem anistia. Nada mais anticristão do que esse grito sem anistia. Principalmente quando estamos falando de pessoas inocentes. Aí, vinda de um padre. Dói, né? Difícil. Mas, enfim, essas são as notícias de hoje. Agora eu quero saber o que vocês acharam desse golpe. O golpe do Centrão. Não tô avisando desde 2023 vocês que isso ia acontecer, né? Fui xingada, fui massacrada, mas tem você que esteve aqui comigo. Fala pra mim aqui nos comentários. Chegou novo no canal, não tava sabendo? Fala aqui pra mim também. E hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.